Então, beleza, pessoas, vamos lá começar então a nossa segunda aula hoje do nosso preparatório aí para o IFTM, né? Hoje a nossa aula é da parte de geometria. A gente percebeu isso naquela primeira aula nossa, que a parte de geometria é muito importante. Então, normalmente das 6 perguntas que caem, pelo menos umas três, no mínimo duas 2 a 3 questões, então pelo menos a metade ali, mais ou menos, é de geometria. Então, nossa aula hoje é sobre isso, é sobre geometria, e nós vamos falar de cálculo de área, volume, volume e perímetro, beleza? Uma coisa importante para nós, um ponto positivo da prova do IFTM sobre esses cálculos aí, é que, de modo geral, os cálculos que a prova do IF pede sobre área, volume ou perímetro, são cálculos com figuras básicas, né? A professora, o que que são essas figuras básicas? Normalmente, ele vai pedir alguma coisa que tenha a ver ou com círculo ou com retângulo, por exemplo. Às vezes ele pede outras figuras mais específicas, mas de modo geral é bem isso, tá? É círculo, retângulo, é coisa que a gente consegue fazer o cálculo tranquilo. Mas eu preciso dar uma passada para vocês em alguns detalhes aí antes da gente começar a fazer os exercícios. Eu separei aqui, eu acho que uns 3 ou 4 exercícios para poder a gente trabalhar, beleza? Tá? O Eduardo tá me passando aqui no chat que ele deu uma olhada nesse edital para 2020, para a prova de 2024 agora, e aí lá no edital tá falando que tem alterações em quantidade de perguntas. Então ele tá falando aqui, passando para mim, para todo mundo que está aí, pode ver também. Lá no edital tá falando que vão ser 9 de português, 9 de matemática, então um peso muito grande para português e matemática, 4 de história, 4 de ciências e 4 de geografia. Então aí eu totalizo aqui, ó, 18 mais 12 perguntas dá um total de 18 mais 12, 30 perguntas do mesmo jeito. Só que o que acontece? Eles diminuíram as perguntas de história, ciência e geografia e aumentaram as perguntas de português e matemática. Aí isso aí deixa para nós um peso maior ainda na parte da matemática. E aí, por isso, a importância desses momentos que a gente está tendo aqui. Eu volto a falar, sempre quando você assiste a aula ao vivo, a sua chance de entender é melhor. Mas se você não puder assistir, pode ver pelo vídeo, que também dá para entender, mas o importante é exercitar também, tá? Então, eu estava conversando com algumas pessoas lá na escola hoje, alguns alunos lá na escola, e aí, se Deus quiser, até segunda-feira eu vou disponibilizar lá no portal, vou passar o endereço do site para vocês, não só essas aulas, porque essas aulas estão lá naquela playlist que eu coloquei do YouTube, mas também as provas anteriores para vocês poderem ir treinando, beleza? Então vamos começar nesse foco, e aí, se são 9 perguntas de matemática, isso aumenta mais ainda a carga, vamos falar assim, da nota em relação à matemática, beleza? Sobre geometria, então, nosso assunto aqui. Obrigado aí, Eduardo, pela contribuição. E qualquer outra novidade que qualquer um de vocês ficar sabendo sobre a prova ou que leu no edital e tudo mais, é só colocar aqui, vamos compartilhando a informação que cada vez mais a gente vai se preparando com expectativa de conseguir passar, lógico, né? Então vamos lá, pessoas, ó. Sobre a parte de cálculo de área e volume, tá? Começando com a história do cálculo da área, funciona da seguinte maneira. Se a gente estiver falando de área de quadriláteros, tipo retângulo ou quadrado, o cálculo dessa área é bem tranquilo, né? O cálculo da área de um quadrilátero é só a gente fazer a base dele vezes a altura, né? Pode ser do retângulo, pode ser do quadrado. Ah, professor, o que que é a base? Ó, a base é essa parte aqui de baixo, né? Lógico, né? E a altura aqui na lateral. Então, como é que eu calculo a área dessa figura aqui? A área dessa figura é só fazer base, quer dizer, a medida daquele valor ali de baixo, multiplicando pela altura. Isso é muito fácil. Acho que isso é de conhecimento de todos, né? Beleza? Base vezes altura. Agora, tem um tipo de quadrilátero, né? Que não é o quadrado, e ele também pode acontecer.
dele perguntar alguma coisa nesse sentido. Que no caso, o quadrilátero que eu estou falando é o trapézio. Professor, qual que é a diferença básica do quadrado para o trapézio? O trapézio ele vai ter esse formato aqui, ó, percebe? Então, mudou que ele fechou ali um pouquinho a parte de cima, né? E aí as bases não são do mesmo tamanho. Então aí eu vou ter uma alteraçãozinha na fórmula, tá? Vou colocar essa fórmula desse aqui embaixo, que é a fórmula daqui. E aí eu já vou pôr a fórmula do círculo aqui também, porque aí já fica as três áreas importantes para nós aqui tudo junto. No caso do trapézio, galera, que é esse cara aqui, e aí tem, às vezes tem gente perguntando assim, mas professor, eu preciso decorar essa fórmula? É decorado mesmo a fórmula da área? É. Infelizmente é mesmo, tem que decorar, beleza? Então, ó, no caso do trapézio, ele tem duas bases. Ele tem o que a gente vai chamar aqui de base grande, base pequena, né, ou base menor, e aí ele tem a altura. Agora, uma coisa importante aqui, como é que é a altura desse cara, professor? A altura é essa medida aqui, ó? Não, não é. A altura de qualquer figura é a distância do ponto mais alto dela até o ponto mais baixo dela, formando 90 graus com o solo. Então, para fazer a altura dessa figura aqui, galera, eu vou ter que fazer uma medida ali, ó, por dentro do desenho, aqui assim, ó, beleza? Coloquei demais algumas aqui. Por dentro do desenho aqui assim, ó. Isso aqui vai ser a altura dele, beleza? Então, não pode fazer medida de altura. Vou mudar aqui só para um pontilhadinho para ficar bonitinho. Não pode fazer medida de altura se não for reto ali, assim, formando 90 graus, beleza? E aí, então, isso aqui vai chamar altura. H de altura, beleza? E aí, professor, como é que calcula a área desse trapézio? O trapézio é a área dele, ao invés de ser base vezes altura, eu vou ter que somar as duas bases. Então, eu estou falando isso para ajudar vocês a ir decorando, tá? Então, eu vou ter que somar as duas bases, soma as duas bases. Aí sim você multiplica pela altura. Só que, infelizmente, não é só isso. Eu somo as duas bases, multiplico pela altura e ainda eu vou ter que dividir isso aqui tudo por 2. Então, ele é a base maior multiplicado pela base menor vezes a altura e ainda divide por 2. Essa, para mim, é uma das formas mais enjoadas de guardar, beleza? Mas a gente vai fazer, acho que exercício ali, a gente vai conseguir guardar, tá? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E aí, por último, para fechar as figuras que não são redondas, né? Vamos falar assim, a outra figura importante para nós é triângulo, beleza? Então, no caso do triângulo, vamos alterar aqui então o triângulo. Eu vou ter a base e a altura também, beleza? A parte de baixo ali é a base, a parte de que faz a distância, no caso, lá da parte de cima até aqui embaixo é a altura. Então percebe, a altura do triângulo é isso aqui, ó. Sempre a altura tem que formar 90 graus com o solo, vamos falar assim, né, com a base da figura. Então ali é a altura. E aí como é que eu calculo a área desse triângulo, professor? A área do triângulo é base vezes altura, só que dividido por 2. Então, essa parte aqui de dividir por 2 vai servir para nós, tanto para o triângulo quanto para o trapézio, beleza? Então, base vezes altura, dividido por 2. Ok. Essas três formas aqui tem que decorar. Não tem jeito. E tem a parte, vamos falar assim, né, do cálculo da área dos círculos, né? Aí eu vou deixar guardadinha aqui essa folhinha, essa folha vai ficar anotada, vai também estar disponível para vocês depois, a partir de segunda-feira, eu acho, né? Para vocês poderem baixar e visualizar. Mas eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: para decorar essas coisas, para decorar essas formas, o melhor jeito é você escrever elas muito ou ver elas muito. Então, por exemplo, se você tem um cantinho que você estuda, que você está fazendo exercícios e preparando para a prova, você pega um post-it e coloca ali, assim, perto da sua mesa de estudo. Ah, professor, eu tenho um caderno que eu separei para poder estudar para o IF, né? Tem uma aluna que me falou isso hoje. Pega nesse caderno, lá na capa dele, ali, ó, cola.
tá certo? As informações dessas fórmulas, porque isso aqui não tem muito jeito, não, tem que decorar mesmo, tá? Agora, a última fórmula que eu vou falar com vocês é a fórmula da área do círculo, tá? Então, vamos mudar aqui o formato para o círculo, né? No caso, aqui eu fiz uma elipse, mas aí, no caso, a gente está falando de um círculo perfeitinho, bonitinho. Então, tem que ser um círculo bem redondinho mesmo. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Mais ou menos. Essa é a ideia. No caso do círculo, tem uma coisa diferente. No caso do círculo, a gente, para determinar o cálculo da área, o valor da área, a gente vai precisar saber a medida do raio desse círculo, tá? Professor, e o que que é o raio de um círculo? O raio do círculo é a medida que tem do centro do círculo até a beirada, a borda do círculo, né? Então, aqui assim, mais ou menos. Então, vamos falar que isso aqui é o raio do círculo. Precisa só dessa informação para calcular a área do círculo, tá? Só o raio do círculo, você consegue calcular a área do círculo. Aí, como é que calcula a área do círculo, professor? A área do círculo, você vai fazer a formulazinha πr ao quadrado, certo? Professor, como assim? Π é um número e o r é o raio. Só que esse raio você vai levar ao quadrado. Professor, e que número é esse π? Esse π, ele tem um valor específico. 3,14 é o número dele. Mas, de modo geral, os exercícios fala para você que número que você vai usar nesse lugar desse π. Então, esse π é um número, é 3 e pouco, 3, 3,14, 3,1, vai depender de exercício para exercício. Então, resumindo, a gente tem essas áreas são as áreas importantes da gente guardar, da gente decorar as formas. Tem outras áreas, professor? Existem outras formas? Existe muitas outras formas, tá? Mas essas aí são as mais importantes. Lembrando, esse π é um número que o exercício vai fornecer, e aí hoje a gente vai fazer. Eu falei que eu separei uns 3 exercícios para a gente fazer. Hoje vocês vão ver que a gente vai usar muito esse número π. Então, toda vez que você está vendo um exercício, presta atenção, ó, detalhe. Li um exercício, vi que é de geometria. Apareceu o número π, é porque você vai usar essa fórmula aí, ó, πr ao quadrado. Ou você vai estar falando do cálculo do comprimento desse círculo, que é o perímetro, vamos falar assim, beleza? Então, a área é isso aqui, nosso resumo. Eu vou fazer um resumo de teoria, e aí, quando eu for resolvendo os exercícios, a gente vai voltando nesse resumo aqui, para a gente entender como é que funciona, beleza? Então, essa é as formas da área. Agora, quando a gente fala de perímetro, perímetro é o comprimento da figura, quer dizer, o perímetro, a gente poderia falar, né, que perímetro é a medida para dar uma volta, vamos falar assim, uma volta completa na figura, né? Então, aí a gente fala, de modo geral, que perímetro é a soma de todos os lados. Mas e se a figura não tiver lado? Tipo, se a figura for um círculo. Então, o perímetro é calculado de uma forma diferente, né? Agora, por exemplo, eu tenho um retângulo. Como é que calculo o perímetro desse retângulo? Eu vou somar essa medida, mais essa, mais essa, mais essa e pronto. Dei a volta inteira. Como é que eu calculo o perímetro desse cara aqui? Ó? Essa base menor, esse pedacinho aqui, essa base maior, esse pedacinho aqui. Beleza? Isso é o perímetro. Perímetro é a soma de tudo. Aí, aqui o Vitor perguntou, já que normalmente fornece o valor de π, ele funciona como se fosse um x? É exatamente isso, Vitor. Então, por exemplo, se ele falar para mim, ó, o π vale 3, aí eu ponho aqui no lugar do π um número 3. Igual como se eu estivesse trocando o x por 3. Deu para entender, Vitor? Essa é a ideia. É exatamente isso, tá? Beleza? Aí, agora é o seguinte, perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, ou a medida para dar uma volta completa na figura. Como é que eu calculo esse perímetro? A soma para as figuras normais é a soma de todos os lados, e para o círculo, eu vou até selecionar o círculo aqui, ó. Para o círculo, a gente calcula esse perímetro de maneira diferente, tá? Para o círculo, a gente chama esse perímetro de comprimento do círculo, tá? Então, não é o perímetro propriamente dito, mas a ideia é a mesma, é o comprimento do círculo, tá? E aí, como é que eu faço isso, professor?
Para calcular o comprimento do círculo, você vai fazer a medida do raio aqui normal, e o comprimento do círculo é quase a mesma fórmula da área, é quase o πr ao quadrado, mas o comprimento do círculo é 2πr. Então não é ao quadrado, que é tipo assim, é como se eu pegasse aquele 2 que estava aqui, sabe? Peguei ele daqui e joguei aqui para frente. Então o comprimento do círculo é 2πr. E aí é igualzinho o Vitor Borges me perguntou aqui no chat, tá? O π, ele vai falar para mim, usa 3 no lugar do π. Então aí eu vou usar no lugar do π o número 3, tá? Só para ilustrar isso aí, aqui tem uma pergunta que envolve isso. Acho que é aqui essa prova 2023, aqui na prova de 2024. Deixa eu voltar lá. Na prova de 2024, aqui, ó, ele está mostrando, falando aqui para mim, ó, considere π igual a 3. Então, o que que eu faço? Na fórmula do π, onde tiver π, eu ponho o quê? O número 3. Beleza? Professor, é toda vez que o π vale 3? Não. O π pode ter variação, tá certo? Então, pode ter alguma prova que a gente for fazer, né? Que o valor de π que ele vai pedir para mim usar é outro, ok? Acho que essa aqui não tem mais nenhuma outra. Mas eu vou abrir outras aqui para mostrar para vocês. Beleza? Show? Essa é a ideia. Então, perímetro do círculo, 2πr. Perímetro das outras coisas, soma de todos os lados, tá? E em geometria, às vezes, além do cálculo da área, que é o que está aqui nessa parte, o cálculo do perímetro, que é o que está aqui, às vezes a gente precisa também calcular volume. Aí o volume, ele segue uma fórmula geral para todas as figuras em 3D, todos os sólidos geométricos, vamos falar assim, certo? Então, na hora que eu quero calcular volume, é sempre uma fórmula só. Como é que calcula o volume de uma figura tridimensional, professor? O volume de uma figura tridimensional qualquer, V de volume, vai ser a área, vamos falar, a área da base da figura, e aí vai depender de que base que é. Por exemplo, pode ter figura que a base é um círculo? Pode, aí eu calculo a área do círculo. Pode ter figura que a área é um retângulo? Pode, eu calculo a área do retângulo. Pode ter figura que a área é um triângulo? Pode, eu calculo a área do triângulo. Então eu calculo primeiro a área da base da figura, e aí depois eu multiplico isso pela altura da figura, beleza? Então vai ser a área da base vezes a, vou até escrever aqui em português mesmo, ó, a altura. É porque esse H, né, a gente usa por conta do nome altura em inglês. E aí vocês não me obrigam a falar, não, que eu não vou falar, que eu não sei falar direito. Beleza? Então, base vezes altura. Área da base vezes altura, tá? Então, por exemplo, só para ilustrar, não vou fazer cálculo aqui agora, não. Vou deixar para a gente calcular na prática mesmo. Vamos supor que eu tenha, sei lá, uma figura assim, ó. É um cilindro, né? Como é que eu calculo o volume desse cilindro? Teoricamente, eu teria que fazer o quê? Eu precisaria saber qual que é o raio desse cilindro aqui, assim, certo? Então, aí eu sei esse raio. Aí eu faço o quê? Eu faço primeiro o cálculo dessa área aqui. Então, vou lá, assim, ó, a área é igual πr ao quadrado. Ele vai falar para mim o valor do π, valor do r, é só jogar aqui na forma. Aí, quando eu calcular essa área, eu vou e multiplico por quem? Pela altura total da figura. Ele vai me fornecer essa altura aqui também, tá? Tem problemas de geometria que ele não dá algumas medidas, e aí a gente vai ter que descobrir essas medidas. Aí, para eu descobrir essas medidas, eu vou ter que recorrer a um teorema muito famoso da geometria, que o povo faz até piada com esse teorema, que é o teorema de Pitágoras. Mas o teorema de Pitágoras é muito importante. Essa aula de hoje a gente vai precisar do teorema de Pitágoras, professor? Não sei, tá? Não sei. Mas se precisar, aí a gente vai discutir. Mas eu queria uma aula só para a gente discutir o Teorema de Pitágoras. Porque eu estou dando esse foco para a geometria, pessoal, e agora principalmente porque, como o Eduardo falou ali, 9 perguntas de matemática. Se antes era 6 de matemática, caía 3 de geometria, com 9 de matemática, a gente pode esperar pelo menos umas 4 de geometria. Isso é fato. Beleza? Pode esperar pelo menos umas 4 perguntas de geometria, tá? Então, vamos dar uma olhada aí agora nos exercícios. Chega de conversa fiada. A partir de agora, a gente vai colocar a mão na massa e aí a gente vai tentar resolver os exercícios com essas definições que a gente fez aqui.
de cálculo de área e também de cálculo de perímetro e volume, tá? Eu separei três, se eu não estou enganado, três exercícios, dois da prova de 2024 e um, acho que da prova de 2023, para a gente poder resolver usando isso aqui, tá? Então, vamos começar lá. Eu vou dar um corte aqui na tela e já vou jogar direto para as provas, tá? Começando com esse primeiro exercício aqui, que é o número 7 da prova de 2024. Antes de eu começar o exercício, sobre a anotação que eu fiz ali, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Se quiser, pode abrir o microfone e perguntar, ou no chat mesmo, ou então, como eu disse, me mandar, pode mandar a pergunta direto pelo WhatsApp também, que eu visualizo aqui, tá? Não? Tá tranquilo? Podemos começar? Eu vou começar então. Beleza. Ninguém se manifestou, eu vou começar então, pessoas. Bora lá então. Essa pergunta aí, então, ele fala assim, ó. Uma pessoa caminha diariamente em uma praça com o formato da figura abaixo. Sabendo que R é igual a 20, então essa medida do raio aqui, ó, é 20, e que expressa também o raio do semicírculo da figura, qual é a área total da praça em metros quadrados? Considere π igual a 3. Então ele quer saber qual que é a área dessa figura, tá? Como é que eu vou fazer para calcular, professor, a área dessa figura? Para a gente determinar a área dessa figura, eu tenho que fazer a área do retângulo, todo mundo percebe que aqui é um retângulo, e somar com a área da metade desse círculo, tá? Aí você pode falar para mim assim, mas professor, você não ensinou para mim como é que calcula a área da metade do círculo. Você me falou como é que calcula a área do círculo. Não tem problema nenhum, né, pessoas? Todo mundo já, acho que já até percebeu o que que a gente vai fazer. Vamos calcular a área do círculo completo e dividir na metade, porque é só a metade do círculo. Beleza? Então, eu vou dar um print aqui, jogar essa questão lá para minha tela, onde é que eu posso escrever, e nós vamos tentar resolver, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta enquanto isso, pode perguntar aí, que tá de boa, tá, velho? Até agora todo mundo conseguiu compreender tudo? Manda ao menos um joinha lá no chat, um ok, beleza, professor, vamos nessa. Tô entendendo, tô compreendendo. Vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui para poder ficar um pouquinho melhor, né? Vamos retomar aqui. Eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui perto da minha casa aqui parece que o mundo vai cair, tá? É uma chuva brava, ok? E aí nós estamos falando de internet. E internet em Uberlândia, vocês sabem como funciona. Se por acaso chegar a cair, vocês relevam, é por causa da chuva. Beleza? Vamos lá, vamos começar aqui então. Vamos tentar fazer esse exercício aí. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, vamos calcular o Vinícius aqui. Conseguimos aí, Vegeta. Tá bom. Vamos calcular a área do retângulo. Depois, nós vamos calcular a área da metade do círculo. E aí, por último, a gente junta tudo, tá? Professor, mas como é que eu vou calcular a área desse retângulo, professor? Bem, ele falou aqui, ó, para mim, que esse R vale 20. E aí, eu acho que foi o Vitor Borges aí que tinha me perguntado, ele falou que o R vale 20. Aí ali o R é a mesma coisa se fosse X também. Tá certo? Beleza? Então eu posso trocar onde tiver R, eu posso trocar por 20, tá? Só que R, pessoas, é só a medida daqui do centro até a extremidade, tá? Então aqui, ó, se o R for 20, 5R é como se fosse 5 vezes 20, né? E quanto é 5 vezes 20? 5 vezes 20 é Tem. 100. Então, beleza, Yasmin, é isso mesmo. Então, olha só, essa parte de baixo aqui mede 100. Aí eu preciso, para calcular a área desse retângulo, lembrando, a área do retângulo a gente calcula fazendo a base vezes a altura. A base eu já sei, é 100. Eu preciso saber quanto que é a altura, beleza? A altura. Ou aqui, ou de cá, né? Tanto faz, é tudo altura, né? Altura. Agora, um desafio. Quanto que será que vale essa altura aqui, galera? Alguém tem uma ideia de quanto que vale, olhando para a figura, olhando para as informações que ele deu no exercício? Alguém sabe quanto vale aquela altura ali? A altura é tudo, tá? Esse pedaço aqui todo aqui. Quanto que vale? Alguém?
Vamos lá, vamos ver se alguém consegue visualizar. Vai. Ninguém? Professor, Ah, vou chutar. Eu pode. chuto uns 60 por aí. Tá, 60 por aí, Pelo um raciocínio. por um É, raciocínio. Beleza. Tem um valor mais exato. O Vitor Borges pôs ali que é a metade do círculo. Mas não é. Ele vale. Ele tem um tamanho ali que tem a ver com o círculo, Vitor. Você está no caminho. Yasmin, é menos que 60, tá certo? Mas tem a ver com o círculo. Pessoas, o raio, o R. Boa, Vinícius! Pronto, o Vinícius derrubou aqui no chat e falou para nós que é 40. Exatamente 40, Vinícius. Por quê, pessoas? O raio, como eu disse antes, ele é a medida do centro até a beirada do círculo. E pode ser do centro até qualquer beirada, vocês concordam comigo? Do centro até qualquer beirada vai ser sempre o mesmo valor, é tudo R. Então, isso significa que do centro aqui, ó, até essa beirada aqui, ó, também vale quanto? Também vale R. Só que a altura do círculo, ela não vai do centro, do retângulo, perdão, ela não vai do centro até na beirada, ela vai do centro até na beirada e depois do centro até na outra beirada. Se aqui vale R e ali em cima também vale R, então essa medida é 2R. 2R é 40. Vocês conseguiram compreender a história? O Vinícius derrubou a charada. É isso. E geometria é muito disso, é a gente conseguir visualizar a figura, tá? Então, quanto que mede ali, ó? 40. Deu para entender, Yasmin? Yasmin de Souza, que tinha chutado 60, deu, conseguiu, deu. conseguiu compreender? É isso, tá? Sim. É isso, pessoal. É isso, tá? Então, o raio vale 20 e a altura do retângulo vale 40. Aí agora tá tudo certo. Então, eu já sei, ó, essa medida aqui vale 40, né? Essa medida é 100 e a área do retângulo é muito fácil de ver. A área do retângulo vai ser o valor da base, que é 100, vezes a altura, que é 40. 100 vezes 40. Se fosse 100 vezes 4 era 400. 100 vezes 40 vai dar 4.000. Então, só o retângulo tem uma área de 4.000 metros quadrados. Beleza? Só o retângulo. Então, gente, se eu tivesse fazendo a prova, olha eu, Renato, professor, fazendo a prova. Se eu tivesse fazendo a prova, eu precisava fazer mais conta? O que que vocês acham? Ou já dava para marcar uma das alternativas? Pensa comigo. Qual que é a resposta da questão? Alguém já sabe? Eu calculei só a área do retângulo, já deu 4.000 metros quadrados. Qual que é a resposta, gente? Alguém coloca aí no chat, eu abro o microfone e fala para mim. Olha aqui as alternativas. Qual que é a resposta? Alguém sabe, Eduardo? Sabe não, Eduardo? Ó, já tem um chat aqui, ó. Alguém mandou letra D. Vinícius mandou letra D. Vocês concordam com o Vinícius que é a letra D? Ô, Vinícius, presta atenção aqui comigo, meu camarada. A gente fez o cálculo só dessa parte aqui, ó, da praça, certo? Só essa parte aí da praça já deu quantos metros quadrados? 4.000 metros quadrados. Ele quer saber o tamanho da praça inteira, mas a praça não é só essa parte. A praça não tem aquele pedacinho ali? Então, com certeza, pessoal, a área dessa praça é mais que 4.000. Sendo ela mais que 4.000, qual que é a única resposta que dá mais que 4.000 ali, pessoas? Quanto? Letra E, professor. É a letra E. A resposta da questão é a letra E. Não precisava fazer mais conta. Pode usar esse raciocínio, professor, sempre? Pode demais da conta. Pode muito. Beleza? Deve usar, porque você tem que agilizar seus cálculos. Ok? Agora, como não é só, o objetivo nosso não é só responder a pergunta, colocar a resposta certa, eu quero mostrar para vocês os cálculos das áreas, então eu vou fazer o cálculo dessa área aqui também, beleza? Fazer o cálculo dessa área aqui também. Como é que eu calculo essa área? Essa área é a área do círculo, então a área do círculo é π vezes o r ao quadrado. Πr ao quadrado. Quanto que deu o π?
Ele mandou usar o π valendo 3. Então, vou lá. A área é igual. No lugar do π, eu vou colocar 3 vezes. O R aqui vale quanto, galera? O R vale 20. Então, 3 vezes 20 ao quadrado. Aí, como é que eu faço a conta agora, professor? Ó, vou fazer 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400, tá certo? Que é 20 vezes 20. E aí, eu vou fazer 400 vezes 3, beleza? 400 vezes 3 vai dar 1.200. Então, a área aqui é 1.200. Só que não é 1.200 a área só desse círculo aqui. A, só desse pedaço. 1.200 seria a área de um círculo completo aqui, assim. Ó. Beleza? Só que o meu círculo da praça é só a metade. Então, a área ali, ó, não pode ser 1.200. A área vai ser quanto? A metade de 1.200. Quanto que é a metade de 1.200? A metade de 1.200 é 600. Ah, professor, mas espera aí, por que a metade? É porque aqui é só a metade do círculo. Então, eu calculo a área do círculo inteiro e divido pela metade. Aí faz sentido, ó. 4.000 mais 600, 4.600. Todo mundo conseguiu compreender? Deu para pegar a ideia? Geometria, pessoas, é visão. Você tem que visualizar a figura. Tem que saber a forma e tem que visualizar a figura. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre este exercício em específico? Deu para entender? Posso tocar para o próximo? Sim? Então vamos lá, pessoas, agora para o nosso próximo exercício aí, né? Exercício de geometria, quando é daquele jeito do anterior, que tem a figura, na minha opinião, é um pouquinho mais fácil do que quando não tem a figura. Porque quando não tem a figura, qual que é a recomendação? Não tendo a figura, você desenha. Então você vai ter que ler o exercício para entender e aí desenhar a figura para poder compreender o que ele quer. Então, vamos dar uma lida com calma, vamos tentar fazer esse desenho. Ele fala assim: em um sítio, o plantio de milho foi realizado em um canteiro com formato circular e raio igual a 6 metros. Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço, eu vou desenhar esse círculo, desenho esse círculo, né? E eu vou definir aqui para esse círculo um raio de 6 metros. Lembrando para vocês que raio é aquela medida que vai lá do meio da figura até qualquer beirada da figura, beleza? Isso para mim ali, ó, é aquela linha que eu coloquei ali, deixa eu aumentar até um pouquinho a espessura. Essa linha que eu coloquei de laranja ali é o raio da figura. Ele falou para mim que esse raio desse círculo tem 6 metros. Então, ele plantou milho aqui, certo? Em um canteiro, que tem o formato de um círculo, 6 metros de raio. Vou até escrever aqui R, para a gente lembrar que isso é o raio. Raio 6. Beleza. Sabendo que cada metro quadrado foram plantados 6 mudas, então quer dizer, se esse canteiro tiver 1 metro quadrado, dá para plantar 6 mudas. Se tiver 2 metros quadrados, dá para plantar 12. E assim vai, beleza? Então, cada metro quadrado dá para plantar 6 mudas de milho. Qual que é a quantidade de mudas de milho que eu posso usar para preencher completamente o canteiro? Então, como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a área desse canteiro. E aí, eu, com a área desse canteiro, é só eu multiplicar a área dele por 6, né? Porque cada 1 metro cabe 6 mudas, tá certo? É só essa a ideia. Muito fácil. Esse é fácil, né? Então, como é que eu calculo a área desse círculo? Bem, a área desse círculo, a gente vai calcular fazendo a fórmula da área geral do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. πr ao quadrado. Beleza? Aí agora precisava estar aqui o Gustavo, né? Acho que é ele que fez a pergunta sobre se o π é no lugar de x, né? Ele mandou eu usar aqui o valor de π valendo quanto? Valendo 3. Então, eu vou pegar ali, ó, azinho de área. No lugar do π, eu coloco que número? 3. No lugar do raio, 6. E aí eleva ao quadrado. É como se estivesse substituindo variáveis, né? Estou substituindo aí as letras pelos números. Muito fácil. Agora, perguntinha para vocês. Quanto é 6 ao quadrado? Bem simples, né? Quanto é 6 ao quadrado? Alguém?
no chat ou no microfone? 30. 36, é isso mesmo. 6 vezes 6 é 36. Boa. Aí, então, eu vou fazer 3 vezes 36. 3 vezes 36. Então, 3 vezes 36, a área total aqui para mim vai dar 108, que é 3 vezes 36, 108 metros quadrados, tá? 108 metros quadrados. Ah, professor, aí, 108 metros quadrados. O Vitor Borges chegou aí agora. É o Vitor, é você, Vitor, que eu estava esperando, né? A gente está fazendo já o segundo exercício. Ele falou para mim que o raio vale 6, mandou usar o π valendo 3. Aí eu só joguei ali, igual você mesmo disse, no lugar do x. É como se fosse o x, né? No lugar do π eu pus 3, no lugar do raio eu pus 6. Pronto. Então a área do canteiro deu 108 metros quadrados. Agora, como é que eu sei quantas mudas vai dar para colocar nessa área aqui agora? Ele fala para mim que cada metro dá para plantar 6 mudas. Então, que conta que eu tenho que fazer agora, gente? Alguém fala para mim aí. Qual que é o cálculo que eu tenho que fazer para descobrir qual a quantidade de mudas que vai dar para plantar aqui nesse canteiro? Pegar o 108 e multiplicar por 100? Exatamente, é 108 metros quadrados é a área total, cada metro quadrado cabe 6, então eu vou fazer 108 vezes 6, beleza? Então, 108 vezes 6. 6 muda em cada metro quadrado, são 108 metros, é só multiplicar, beleza? 6 vezes 8, 48, vamos subir um 4 ali. 6 vezes 0 é 0, mas subiu um 4 ali, então vai descer um 4. E aí, se eu não quiser fazer a conta mais, por exemplo, porque na hora que eu estou fazendo a prova, eu tenho que administrar meu tempo. Então, se eu não quiser fazer a prova mais, eu já venho aqui e marco aqui, ó, 648. Porque eu já vi, deu um 8, deu um 4, então só pode ser o 648. Das respostas que a gente tem ali é isso. Tá? E 6 vezes 1, 6. Beleza? 648. Aliás, não precisava nem fazer essa última conta, tá? Se eu tiver muito concentrado na prova, eu sei que eu vou ter que multiplicar por 6, e como é cento e poucos que vai multiplicar por 6, tem que dar 600 e pouco. E pronto. Responde ali e vai embora, tá? Na prova do IF, vocês podem fazer isso, à vontade. Na prova do Renato, lá na escola, não. Tem que fazer o cálculo até o final. Mas na prova do IF, a gente só quer que você marque a resposta certa, beleza? Então, você começou a fazer o cálculo, já deu uma ideia da resposta, já pode parar. Vai lá e marca a resposta, se você tiver certeza disso. Ok? Todo mundo conseguiu compreender? Esse foi fácil, né? Foi mais fácil que o outro, né? Foi mais tranquilo do que o outro que a gente tinha feito antes, tá? Agora, ó, deu um pique de energia aqui em casa. Provavelmente a internet vai cair. Eu tinha avisado Aqui pro também, pessoal. pessoal. Deu, né? Por causa da chuva, né? Então, aí agora é o seguinte, pessoas. Nessa aula de hoje, eu falei um pouquinho sobre cálculo de área, de círculo e retângulo. A gente fez área de círculo e retângulo, tá? Eu vou combinar com vocês o seguinte. Eu vou colocar para vocês lá no, pode ser no próprio WhatsApp, eu vou mandar para vocês um documentozinho com duas questõezinhas para vocês calcularem a área, muito parecidas com essas aqui, onde vocês vão ter que aplicar cálculo de área de círculo ou retângulo, né, ou trapézio, daquelas que a gente estudou lá no início da aula. Só para vocês dar uma treinada, beleza? Então eu vou mandar para vocês, vou atualizar a playlist e vou mandar para vocês duas perguntinhas. Aí vocês vão tentar responder e aí na próxima aula nossa, semana que vem, eu vou tentar manter os horários sempre na quarta e na sexta. Eu acho que às 2 horas vai ter que ser esse horário, na quarta e na sexta. Se tiver alguma alteração, aí eu vou falando com vocês, tá certo? E aí, na semana que vem, a gente corrige esses dois exercícios e continua um pouquinho mais com as nossas histórias aqui em geometria, porque eu vou selecionar outras questões de geometria para a gente poder trabalhar também dentro das provas anteriores, tá? Eu tinha falado que eu ia fazer com vocês 3 questões, eu vou fazer só essas duas, porque eu tô com medo de parar, ter que travar o nosso negócio aqui no meio do caminho e a gente não conseguir voltar, tá certo? Beleza? Então, por hoje vai ser isso. Eu acho que
Deu para compreender direitinho como é que faz os cálculos aí. É lógico que é importante decorar essas fórmulas, tá certo? Principalmente aquele ali, ó, retângulo, base vezes altura e círculo πr ao quadrado, né? No mais, deu para perceber também que quando ele cobra isso, normalmente ele me dá as medidas que eu preciso. E aí é só eu jogar na fórmula em específico. Às vezes, é igual essa questão que eu fiz no começo. Você vai precisar interpretar um pouquinho, porque é igual o Vitor, o Vitor não, desculpa, o Vinícius falou lá no início, a gente precisou descobrir que essa medida de vermelho aqui era 40, porque era o raio, mais o raio de novo. Mas, tirando isso, essa parte de visualização da figura, de modo geral, não é muito complicado. É só pegar ali o valor e aplicar na forma. Fechou, meu povo? Tudo bem? Podemos finalizar por hoje aqui? Estamos resolvidos? Senão eu ocupo muito tempo de vocês. E aí também é legal a gente fazendo assim devagarzinho para vocês poderem entender, senão passa muita informação e aí a gente não consegue absorver tudo. Fechou? Então por hoje é isso, pessoas. Muito obrigado a vocês. E aí a próxima aula nossa na quarta-feira, 2 horas, a gente vai fazer mais exercícios. Tudo bem? Qualquer dúvida, pode mandar para mim no WhatsApp também, tá? Se vocês tiverem. Fechou? Tchau para vocês, pessoas.